Olá, eu sou Cecília Gepfer, sou contadora de histórias e quero contar uma história para você. Lá no Japão, existia uma família constituída de mãe e 3 filhos. A mãe já era bem velhinha, mas ainda tecia brocados. Brocados, vocês sabem, são aquelas fazendas que, à medida que vão sendo tecidos, imagens vão aparecendo, figuras vão aparecendo no tecido. E aquela senhora tinha mãos de fada para fazer aqueles brocados, cada um mais lindo do que o outro. Os 2 filhos mais velhos, eles plantavam num terreno pequeno que tinha ao lado da casa, mas plantavam verduras, temperos, levavam para a feira e com aquilo conseguiam manter as despesas da casa. A mãe, com seus brocados, também colaborava com a despesa e o irmão mais novo, caçula, servia ali para tudo, era um faz-tudo. Ele cuidava da casa, ajudava a mãe, ajudava os irmãos e viviam bem felizes ali. Um dia a mãe terminou um brocado e levou para a feira para vender. Quando voltou, passou por uma loja e viu um quadro. Quando ela chegou em casa, disse para os filhos: "Ah, meus filhos, eu hoje vi um quadro tão lindo, tão lindo." Ele retratava uma casinha branca, com um telhado bem vermelhinho e janelas azuis. O quadro mostrava também, de um lado da casa, um pomar com todas as árvores frutíferas que vocês possam imaginar. Na frente da casa havia um lago onde peixinhos dourados nadavam e também carpas, peixes que podiam ser comidos. Do outro lado, um jardim com flores maravilhosas, canteiros muito bem feitos, e dava para notar, na parte de trás da casa, que haviam galinheiros com aves, com galinhas poedeiras. Ora, meus filhos, a casa dos meus sonhos, a casa que eu sempre quis viver, onde nós teríamos fartura, teríamos tudo, mas era só um quadro. Se pelo menos eu pudesse comprá-lo e tê-lo aqui, eu poderia sonhar ao olhar o quadro a vida que a gente poderia ter. O filho mais novo disse: "Compre o quadro, mamãe." E os outros disseram: "De jeito nenhum. O dinheiro já é pouco, vai gastar com um quadro? Não, mamãe, não pode comprar o quadro." Então o mais novo teve uma ideia: "Mamãe, faça um brocado com essa imagem. E você terá o seu próprio quadro, você faz os brocados tão maravilhosos." Mas os filhos mais velhos disseram: "De jeito nenhum. Ela vai gastar tempo, linhas, que são linhas para fazer o brocado para vender, e além do mais vai gastar à vista. Ela não pode fazer isso. O brocado da mamãe é para ser vendido, para termos dinheiro para a nossa manutenção." A mãe disse: "Deixem, meus filhos, está tudo bem, está tudo bem." Mas catando pedacinhos de linha daqui e dali que sobravam dos brocados oficiais, a velha se trancava em seu quarto à noite com um lumezinho de uma vela, gastando toda a sua vista. Ela foi aos poucos fazendo o seu próprio brocado. Quase que 2 anos depois o brocado ficou pronto. Quando ficou pronto, estavam os 3 filhos lá no quintal. Ela pegou o brocado com os 2 dedos e levou: "Olhem, meus filhos, sem gastar nenhuma linha extra, sem gastar o tempo para os brocados oficiais, olhem o que eu fiz." E os 3 filhos vieram ver. E nisso, uma rajada de vento arrancou o brocado das mãos da mãe e o brocado voou e perdeu-se no horizonte. A velhinha, coitadinha, ficou tão triste, tão sofrida. E os filhos disseram: "Mamãe, e agora?" Ela recolheu-se aos seus aposentos e deitou-se e ficou ali. Já não tinha vontade mais de nada. O filho mais velho condoeu-se e disse: "Minha mãe, eu vou atrás do seu brocado, eu vou conseguir trazê-lo de volta." E foi. Andou, até que chegou no lugar onde tinha uma velha. A todos onde ele andava, ele perguntava se tinham visto o brocado. Ninguém tinha visto. Mas ao chegar aos pés desta velha, que tinha a seu lado um cavalo de pedra, a velha lhe disse: "Eu sei sim aonde está o brocado de sua mãe. Ele está no Palácio das Deusas da Lua. Só que para chegar lá, meu caro,
você terá que arrancar um de seus dentes, colocar na boca do cavalo, ele vai ganhar vida. Você monta no cavalo e vai ter que passar por um lugar que é um campo em chamas, chamas enormes, que você só conseguirá atravessar se você tiver muita, mas muita coragem. Um fiapo de medo e você será tragado por aquelas chamas. Se conseguir atravessar este campo, você vai bater num mar tão revolto, com ondas tão volumosas, que se você demonstrar um pouquinho de medo, você será dragado. Se conseguir passar pelo fogo e pelas águas, você vai dar no palácio das princesas, das deusas da lua. O rapaz pensou, e a senhora disse para ele: vejo que você está indeciso, mas você pode também desistir desse intento e eu lhe dou de presente uma bolsa com moedas de ouro. Mas disse: senhora, pois não, é isso que eu quero. Pegou a bolsa com moedas de ouro e pensou: agora, se vou para casa com essas moedas de ouro, vou ter que distribuir para meus irmãos, para minha mãe. Essa vida já é tão sacrificada, eu vou me embora viver a minha própria vida. E foi embora e nunca mais voltou. Lá a velha cada vez mais doente. E o segundo filho apiedou-se, disse: minha mãe, eu vou atrás do seu brocado. Andou, perguntou, ninguém sabia, ele chegou na velha. E a velha repetiu para ele a mesma história que tinha dito para o irmão. Ele, quando ouviu falar na bolsa cheia de moedas de ouro, parou, lembrou-se da fisionomia da mãe tão triste. Pensou no quão corajoso ele era, mas mesmo assim preferiu ficar com a bolsa de ouro. E tal qual o irmão, achou que aquele ouro ficaria só para ele e foi embora. A mãe piorando cada vez mais, até que o caçula disse: minha mãe, vou eu. Ela disse: não, por favor, meu filho, não me deixe sozinha. Já perdi 2 filhos por causa desse brocado. Ele disse: minha mãe, eu vou, é uma questão de honra. E ele foi. E perguntou, e ninguém sabia, e chegou na velha, e a velha disse a ele que o que ele tinha que fazer era arrancar um dente, colocar na boca do cavalo. Ele não quis saber o resto, pegou uma pedra, bateu, tirou o dente e colocou na boca do cavalo. E a velha foi falando sobre as chamas, sobre as águas bravias, e ele já montou no cavalo e disse: não tem problema, eu vou, cheio de coragem eu vou. E ele enfrentou as chamas com a garra de um herói, foi e conseguiu passar pelas chamas e conseguiu passar pelo mar revolto e foi parar no palácio das deusas da lua. Chegando lá, ele foi recebido por uma das deusas, uma moça singela, delicada, que disse a ele que o brocado estava lá sim, mas que se ele pudesse esperar só mais até aquela noite, na manhã seguinte, porque elas estavam tentando copiar o brocado da mãe dele. Estavam quase no final, tecendo um brocado igual. Elas iriam devolver assim que estivesse pronto delas. Ele pensou e achou que era bem possível fazer isso. Ela então ofereceu uma poltrona lá para ele, ele sentou-se e viu ao longe várias deusas acabando de bordar e viu o brocado de sua mãe pendurado. Ele sentou-se ali e adormeceu. Quando ele acordou, já era dia claro. E ele viu que lá aquela última deusa, aquela que o tinha recebido, parecia que ela tinha, uma luz dela tinha passado por ali, as outras todas tinham ido embora. Ele achou aquilo estranho, mas foi até onde estavam os 2 brocados. Realmente o brocado que as deusas da lua tinham bordado era muito parecido com o da mãe. Mas parecia que faltava vida. Ele então tirou o brocado, enrolou e foi embora. Da mesma forma que veio, com a mesma coragem, ele ia voltar. Só que ele não sabia que aquela luzinha que ele tinha visto é que aquela deusa, no último minuto, resolveu bordar-se a si mesma ao pé de uma árvore, do brocado da mãe. Bordou-se lá.
E ele, sem saber que estava levando aquela deusa bordada naquele brocado, com toda a coragem atravessou o oceano, atravessou o terreno cheio de chamas, chegou até a velha. A velha tirou da boca do cavalo seu dente e colocou em sua boca. Parecia que nunca tinha saído aquele dente dali. O cavalo imediatamente transformou-se num cavalo de pedra. Ele agradeceu a velha e foi embora. Chegando em casa, falou: minha mãe, olha o que eu trouxe. E levou a mãe, tão fraquinha, lá para o quintal. E com os 2 dedos ele abriu o brocado. E naquele instante, uma brisa suave começou a balançar o brocado. Ele segurou com força. E aquela brisa foi balançando o brocado. Foi balançando o brocado e de repente o brocado foi ganhando vida. A casa foi se desmanchando e caindo no chão como uma casa de verdade. As frutas, as árvores, os peixes, o lago. Lá atrás, as galinhas, os patos, os marrecos, tudo tinha ganhado vida. E a mãe abraçou o filho e disse: meu filho, agora é verdade. Nós temos nossa casa, nós temos nosso lar tão repleto de coisas. Mas lembrando dos filhos que tinham ido embora, a velha sofria ainda. Mas naquele momento, eles viram que lá da árvore, alguma coisa se mexia no chão. Alguma coisa parecia ainda ganhar vida também. E aos poucos, ela foi se levantando. E ela foi se recriando. E ela foi aparecendo. E humildemente pediu desculpa. Desculpa, eu não sei como, mas eu tive um ímpeto tão grande de me bordar aqui, e agora estou aqui, e agora me sinto humana como vós. E olhou para ele, e ele olhou para ela. A mãe entendeu que logo teriam crianças naquele quintal, viriam os netos também, porque os 2 estavam destinados um ao outro. E foi o que aconteceu. Logo, dentro daqueles peixes, com aqueles patos, com aqueles marrecos, as crianças pulavam e cantavam para cima e para baixo. Mas a mãe, foi ou não foi? Olhava para o portão, por onde passava a estrada, e via 2 mendigos passarem, cabisbaixos, envergonhados, que seguiam viagem. Obrigada. Se essa história te emocionou, você se inscreva aqui, compartilhe com alguém, para que a gente possa estar sempre contando mais e mais histórias, e com isso, quem sabe, um dia nós vamos conseguir reencantar o mundo. Olá, Cecília Gebfer, Caldeirão de Histórias. Linkou? Então, sou eu. Vocês acabaram de ver uma história contada por mim. E a gente está com essa cara meio risonha assim, porque eu gravei essa história em setembro do ano passado. E aí eu disse para o Wagner: eu queria comentar essa história. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a mesma roupa, porque aí as pessoas acham que foi continuidade, né? Aí vai: Cecília, olha a cor da parede que está atrás de você, olha seu cabelo. A gente até brincou que vocês podiam fazer um jogo dos 7 erros, ver o que está lá que está diferente aqui agora. Isso aí só para a gente relaxar e começar a falar então sobre essa história. Existem contos arquetípicos, arquétipos do grego, arcaico, tipos, tipo. Jung chama de arquétipos. Ele explica que ele vai buscar isso lá na antiguidade e tal. Arquétipos. Eu entendi isso como aspectos nossos. Eu ciumenta, eu bondosa, eu raivosa, e nós somos tudo isso em determinados momentos. Se você pegar a sua vida desde que nasceu, você vai ver que você teve um momento de raiva, teve um momento de excessivamente boa, aquela coisa da boazinha demais. Então são aspectos nossos. E esse conto fala muito desses nossos aspectos. Uma coisa que é muito recorrente nos contos é a presença de 3 irmãos e tem um caçula, e sempre é o caçula que resolve tudo. Vou dar exemplo, a Fonte das 3 Comadres, e eu poderia enumerar várias histórias aqui. Por que o caçula resolve? Marie-Louise von Franz explica o seguinte, que esse ser caçula é o mais novinho,
geralmente ele vai lembrar esse nosso aspecto, no caso é um rapaz, então é um aspecto masculino, jovem, que é o puereternos que o Jung chamava, que é o Peter Pan. E esse aspecto nosso, ele tem, apesar de, nesse caso, ser o masculino, ele tem um aspecto feminino dentro dele muito bom, então ele é bondoso. Vocês vejam que ele foi o que disse para a mãe: mãe, compra o quadro. Então, e ele é que vai descobrir, traz de volta o brocado para a mãe. Então, esse é um aspecto que a gente quando passa. Por que você interpreta isso? Para entender isso. Por que que sempre o caçula é quem resolve? Porque ele está, né, numa metáfora, está mostrando esse lado masculino, jovem. Poderia ser, se fosse uma menina, uma princesa, né? Um lado feminino jovem, mas é o jovem. Muito bem. Qual é outro aspecto que tem nesse conto que chama a atenção? Vocês lembram, vocês acabaram de ver o conto, que a mãe vai vender o brocado que ela fez e na volta ela toma conhecimento de um quadro maravilhoso que tem lá retratado a casa dos sonhos dela. Ela chega em casa e comenta com os filhos, ela não comprou o quadro, ela comenta que seria muito bom se ela tivesse aquele quadro. O caçula, que é o bondoso, que é o amoroso, que é o que tem a juventude dentro dele, que é mais aconchegante, ele diz: compra, mãe. E o que os outros fazem? Não compra, vai gastar a linha que é para fazer o brocado, que é para vender e para botar comida dentro de casa. Não compra, porque vai gastar a sua vista. Não compra. E aí é muito interessante quando a gente faz interpretação de contos num grupo que vem as opiniões divergentes. Foi bom porque hoje, conversando até com o Wagner aqui sobre isso, eu vi nessa atitude desses dois rapazes um descuidado com a mãe, um desrespeito com a mãe. E o Wagner viu como cuidado, para a mãe não se cansar. Vocês vejam, o Wagner exerceu o quê? O lado feminino bondoso dele, que vê as coisas com um olhar mais amoroso. Eu já vi com o meu masculino meio doidinho, que eu já vi ali aqueles... Muito, muito agressivo para mim aquilo, né? Não compra, a senhora vai gastar a linha que é para fazer. Eu vi o descuidado deles, o desrespeito até. Enquanto que o outro, o caçula, faz tudo para que a mãe se sinta bem com a ideia de ter aquele quadro. Ela então vai escondidinho deles, ela desobedece os filhos e faz o brocado, de acordo com o que o filho caçula tinha dito. Faça um brocado com aquela imagem, ela faz aquela imagem. Vem o vento, leva. Ai, é outra coisa, o vento. Pega o dicionário de símbolos e vai ver o vento. Sempre que aparece um vento, é porque vai haver uma renovação. Vai haver uma renovação, e há uma grande renovação. Ela consegue, afinal, a casa dela, depois que o brocado volta, o vento que veio e levou o brocado era um sinal de que mudanças iam acontecer. Outra coisa, lembra que quando os irmãos vão, a velhinha que tem lá diz: olha, tem um cavalo, assim, a presença do cavalo. Pode começar a prestar atenção nas histórias que vocês vão lendo, vão ouvindo, quantas falam no cavalo. O que é o cavalo? O cavalo, eu sei que na Umbanda, acho que é na Umbanda, cavalo é o nome que se dá ao médium. É a interligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Jung chamou isso de psicopompo. É o cavalo, é esse intermediário. Então as histórias todas têm isso. Ele precisava de um cavalo para levá-lo lá nas deusas da lua para resgatar aquele brocado da mãe. Tem uma outra coisa que eu fiz umas anotações aqui, eu vou tirar a colinha, que é, o cavalo eu já falei, cuidar de respeito, as oportunidades. Olha só, essa senhorinha, ela foi lá vender o brocado dela. Ela tinha o dinheirinho com ela. Ela viu o quadro, teve vontade de comprar o quadro.
mas pensou, se eu gasto esse dinheiro vai faltar comida, porque era com aquilo que eles viviam, né? Então ela inteligentemente não gastou dinheiro, não exerceu esse lado nosso, que às vezes é um consumismo desenfreado. Eu vou comprar o quadro, depois eu me viro. Não, ela agiu corretamente, ela não comprou o quadro. Mas na hora que o filho mais novo falou para ela fazer o brocado, e os outros mais velhos disseram que não podia, porque a avareza, me cheirou um pouco a avareza, né? Poxa, ela tinha que ter dito para os filhos, olha só, eu vou fazer sim, eu tenho oportunidade de fazer. Sobra um pedaço de linha aqui, sobra um pedaço aí, eu vou juntando e vou fazer. Quanto à minha vista, eu vou ser muito mais feliz com a vista cansada, mas com o quadro que eu quero ver, do que ter vista e não ter quadro para ver. Então, aproveitem as oportunidades que a vida lhe oferecer. Saiba ver quando chega uma oportunidade. A vida sempre... Outro dia mesmo postei aqui um vídeo que eu falo a coisa de a vida é sempre dando novas oportunidades, novas oportunidades. Se você não aproveita, paciência. Você vai ficar parado lá atrás, sem progresso. E para finalizar isso, eu queria falar com vocês das oportunidades, já falei. Para finalizar, então, a gente pensar o seguinte: o que quis dizer esse conto no momento que ela faz um brocado e esse brocado depois tem vida própria? Quando de novo o vento, lembra? De novo o vento balança, só que dessa vez não leva, o vento é novo augúrio. Isso é para a gente pensar na possibilidade da transmutação, da transcendência. Transmutação é quando eu mudo de um estado para o outro, mas a transcendência é quando eu elevo o meu nível vibracional, quando de um estágio de evolução eu parto para um estágio maior. E olha, não é coisa só de espiritismo, não. Isso é física quântica. A física quântica está mostrando quanto vale a força do pensamento, quanto vale pensar positivo, quanto vale apostar no seu querer. Aquela velhinha apostou no querer dela. E quando ali estava, e a deusa então, a deusa que veio, se pintou naquele quadro, se bordou naquele pedaço de tecido para poder vir construir uma família. E aí, realmente, para finalizar, o problema da vergonha. Aqueles seres que passam pelo portão de cabeça baixa, porque não tiveram coragem de ajudar a mãe efetivamente. Saíram para procurar o brocado, mas na hora que apareceu o ouro ali para eles, eles se vendem. Não se vendam nunca. Tá? Os contos servem para isso. Serve para alertar a gente, uma pinceladazinha aqui, outra ali, e nós vamos caminhando em busca, de novo vou dizer, não da perfeição, mas da plenitude. Até qualquer hora.